Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui em mais um Observatório da Imprensa Espírita. Às segundas-feiras, às 20 horas, eu e Leonardo Marmo, trazendo aqui algum conteúdo da imprensa escrita, falada e também televisada, não é? Na noite de hoje, vamos ver dois áudios assaz interessantes que eu vou dizer daqui a pouco para vocês. Mas eu vou convidar todos, e a Marmo também, para a gente fazer uma prece rápida. Então, agradecidos a Deus por mais uma segunda-feira de encontro do nosso Observatório da Imprensa Espírita, e que possamos, na noite de hoje, mergulhar nos conteúdos dos nossos irmãos Hermínio Corrêa de Miranda e Chico Xavier. Cada um a seu tempo deram seu contributo ao engrandecimento da nossa querida doutrina espírita. Que a espiritualidade amiga nos inspire a fazermos um bom trabalho na noite de hoje. Meu querido amigo Leonardo Marmo, no sábado eu entrevistei João Donha, o assunto foi Karl Marx e o Espiritismo, aí entro aqui com você, agora você de vermelho. Que comunismo é esse, meu querido Leonardo Marmo? Tudo bom, Marmo? Tudo bom, tudo bom. Não tem nada disso, não. O Brasil, né, Bruno? O nome Brasil é de brasa, né? É a cor do pau-brasil, é brasa, Brasil é de brasa. Apesar da gente não ter o vermelho na bandeira, porque a bandeira, né, as cores da bandeira, se eu não estou enganado, estão associados à família real, né, aos emblemas e à tradição de Bragança, da família real portuguesa. E depois os republicanos fizeram uma repaginada e associaram, né, para dissociar a república das heranças da família real, da monarquia portuguesa, associaram aos metais, às nossas matas. Bom, então, Leonardo Marmo de vermelho, de Parintins. Você hoje está do cordão encarnado. Mas, Marmo, querido, vamos lá. Meu amigo, veja bem. A gente traz aqui sempre dois conteúdos e eu e Marmo, a gente escolhe o primeiro, né? A gente vai abordar porque eu peguei da Rádio Emmanuel, do querido Oceano Vieira de Mello, mas quem quiser está no YouTube também, viu? É a mesma entrevista. Então, uma entrevista fantástica com o professor Hermínio Corrêa de Miranda, que ele fala, não é, desde a sua entrada no Espiritismo, quando começou a escrever para a revista Reformador, tá? E Marmo, ele disse que escreveu por quase 30 anos para a revista Reformador, né? E também ele fala sobre seu esforço de pesquisa, né? Ele foi um grande pesquisador, tanto no campo da memória como no campo da história do cristianismo primitivo. Tem obras memoráveis como Cristianismo, a Mensagem Esquecida, né? O Evangelho Gnóstico, né? De Tomé. Então, obras são mais de 40. Olha que na entrevista ele falou 30 obras, né? E ele, depois da entrevista, ainda produziu mais. Mas, Marmo, eu queria saber de você, esse grande pesquisador, uma pessoa de honorabilidade na nossa doutrina, que foi o Hermínio Miranda, ele deixou um contributo maravilhoso, né? E, no segundo momento, eu quero entrar num assunto que aí é mais instigante, mas vamos ficar com a pesquisa nesse primeiro momento. O que é que você acha do trabalho do professor Hermínio Corrêa de Miranda? Bom, essa entrevista, Bruno, é muito interessante, muito interessante. Quem lê o trabalho do Hermínio, tem curiosidade pelo trabalho do Hermínio, da sua própria biografia, é ele falando, né? E deve ouvir, porque acaba esclarecendo algumas coisas, porque o Hermínio era um indivíduo um tanto quanto recluso. E como ele mesmo coloca na entrevista, ele nunca interagiu totalmente, de forma integral, com o movimento espírita. Então, ele era espírita, se denominava espírita,
tinha uma consciência espírita muito grande, uma preocupação grande com o movimento espírita, mas não teve essa atuação de vivência na casa espírita, no centro espírita, de uma forma convencional, como acontece com a grande maioria de todos nós, trabalhadores espíritas. Então, ele fazia esse trabalho de escrita em casa, e a vivência da mediunidade dele era um grupo familiar, como se costumava dizer no passado, né? Ele tinha alguns amigos muito queridos no Rio e fazia uma espécie de reunião familiar, mas era um grupo fechado, um grupo mediúnico, né? Então não constituía, não é porque era em casa ou era uma parte da casa, não é isso. Ele não constituía um centro espírita, nem de uma forma mínima, né? Era uma reunião mediúnica, então tinha algumas características de um centro espírita, obviamente, mas não todas. Então o Hermínio ele é um autor espírita e espiritualista sui generis, muito peculiar e intrigante sobre vários aspectos. Sobre isso que você está colocando, eu acho fantástico que você sempre cita e valoriza, e é para valorizar mesmo, os esforços de pesquisa e o momento que nós estamos vivenciando atualmente, citando vários dos pesquisadores, né? A gente citaria, por exemplo, o Carlos F. Basso, Adair Ribeiro, Adair que tem um programa contigo, né, Bruno? E a gente imagina o Hermínio vivendo essa época, né, Bruno? Vivendo a época atual. Porque, por exemplo, nessa entrevista, ele comenta que ele tinha um interesse muito grande por Madalena, Maria Madalena, por Maria de Magdala. Mas que, para aprofundar, ele teria que viajar para a Inglaterra e ficar no mínimo 6 meses lá. Então, olha como era difícil o trabalho de pesquisa desses pesquisadores, né? O próprio Luciano dos Anjos, que fez um trabalho em parceria com ele, disse que uma vez rodou as cidades da França e outros confrades também, porque você tinha que bater de porta em porta nas bibliotecas, nas prefeituras, e procurar pessoas, o movimento espírita muito pulverizado, né, e pouco organizado, e pouco pujante na França. É uma dificuldade terrível para esse pessoal que pesquisava esse trabalho histórico, esse trabalho de pesquisa histórica e mesmo em algumas áreas com figuras históricas mais emblemáticas, obtenção de livros, um trabalho muito difícil, muito difícil. E isso só destaca o esforço do Hermínio, que é um autor muito interessante. Eu destacaria o material dele, principalmente na área do cristianismo, do resgate das ideias do cristianismo. Há uma faceta também do Hermínio, nem sempre lembrada, né, Bruno, que é o seu trabalho como tradutor. Muito interessante, porque o Hermínio trabalhou 5 anos nos Estados Unidos, porque ele era funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional, da CSN, e era contabilista, e trabalhou, inclusive, nos Estados Unidos muito tempo e tinha um inglês muito bom. Então, ele traduz aquela famosa obra, O Mistério de Edwin Drood, além de uma outra com o Bozano, né? Além de uma outra com o Bozano, também muito interessante. Mas O Mistério de Edwin Drood é o último romance do Charles Dickens. E o Dickens, que foi considerado o maior romancista, o maior escritor inglês do século XIX, o Dickens morre antes de terminar esse romance. E um médium norte-americano, não britânico, né? A gente sabe que há peculiaridades linguísticas, e o Dickens é um super autor. O médium americano, 1 ano depois, completa a obra, alegando que o espírito de Dickens é que terminou. Então, Hermínio, grande escritor em português, mas grande conhecedor do inglês, faz a tradução e publica essa obra muito interessante, para quem gosta de literatura, inclusive, e ele faz um desafio. Ele fala assim: eu desafio os leitores a descobrir aonde termina o Dickens encarnado e aonde começa o Dickens espírito, pelo médium, que era um trabalhador, acho que mecânico, trabalhador braçal com poucas letras, dentro da escolaridade formal da encarnação na qual ele recebeu o Dickens. Marmo, eu tenho a obra ali e não consegui descobrir.
Aí, no final, no fim do livro, o professor Hermínio discrimina onde é a passagem, né? Mas eu não consegui ver a diferença impressionante. Isso é uma comprovação da imortalidade da alma impressionante, né? Exatamente. Esse mistério de Edwin Drood, é lógico, para quem puder ler inglês, né, Bruno? Fantástico, para quem tiver essa habilidade. Mas Hermínio faz esse esforço para ajudar a gente na pesquisa em português, porque são as evidências intelectuais, como você colocou muito bem, da imortalidade da alma e da comunicabilidade dos espíritos. Assim como a gente tem do País da Luz, do Fernando de Lacerda, que foi publicado, médium português que veio para o Brasil, publicou pela FEB, e que inspirou a FEB, né, a aceitar, né, e aí teve a participação importante de Manuel Quintão, inspirou a FEB a aceitar o livro de um novato, de um rapazinho do interior de Minas, né, Francisco Cândido Xavier, que mandou o Parnaso de Além Túmulo. E devido a essa semelhança de discussão, né, você fazer uma poesia trazendo os autores clássicos da literatura desencarnados para comprovar o seu estilo e comprovar que estão vivos, a FEB publica o Parnaso de Além Túmulo, aproveitando essa experiência dela com o Fernando de Lacerda, e daí, né, o resto é história, né, Bruno? Francisco Cândido Xavier, o maior médium psicólogo de todos os tempos. Então, é interessante essa contribuição do Hermínio, uma contribuição muito importante. Agora, eu achei, a entrevista é fantástica, tem muitas coisas para reflexão, né, Bruno? A gente vai pincelar só algumas, porque a entrevista é muito rica, e os confrades, nossos companheiros, deveriam assistir, porque tem muito material para várias discussões, para vários debates. Mas, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante é ele dizer que o que despertou ele para o espiritismo foi a brincadeira do copo. O copo foi. Porque ele foi criado em família católica, era 10 irmãos, 8 homens e 2 mulheres, e a mãe dele, muito católica, disse: enquanto a orientação da família estiver sobre minha responsabilidade, vocês serão católicos. Depois, cada um que siga o seu caminho. E ele foi participar da chamada brincadeira do copo, e ele ficou abismado com aquilo, porque ele viu que o copo andava sozinho, procurava as letras, e o fenômeno era autêntico, que seria uma nova versão, né, Bruno? Com menos estardalhaço, podemos dizer assim, do que a própria fenomenologia que deu origem ao espiritismo, as mesas girantes ou as mesas falantes, que pelo menos despertou o interesse do professor Rivaio. E ele, com a brincadeira do copo, ficou com aquilo na cabeça. Mas como? Como funciona isso? Depois pediu auxílio para um amigo que listou alguns livros que ele deveria ler. E quando ele vai ler o Livro dos Espíritos, conforme aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes também, né, Bruno? Ele começa a ler e fala assim: mas eu já acreditava nisso. Mas isso aqui faz sentido, mas é assim mesmo. Mas eu sabia disso. Eu só não sabia que existia, não sabia que estava escrito em algum lugar. Então ele lê o Livro dos Espíritos e, assim como o Dr. Bezerra de Menezes, ele percebe que as ideias inatas estavam ali, né? E Allan Kardec diz, numa de suas obras, que as ideias inatas a respeito do espiritismo denotam uma evolução prévia. Então, era um espírito preparado para uma missão muito importante, né, Bruno? Perfeito, meu amigo. Ô Mármore, veja bem, a entrevista, como você disse, ela é riquíssima, né? E o Hermínio tem aquela coisa que eu admiro muito nele, da dialética. A sua filha também, a gente entrevistou, e ela disse que o pai era a pessoa mais aberta do mundo, e você vê, né, o tanto que ele escreveu sobre assuntos os mais díspares, né? Ele era um sagaz. É uma característica dele enquanto escritor, né, Bruno? Os temas variados, né? Ele tinha uma curiosidade, um interesse muito grande em relação a diferentes tipos de temas. E ele tem uma característica, Bruno, se você me permite só um pequeno adendo, que lembra um pouquinho também, num outro estilo, com uma temática bem diferente, o Hernani Guimarães Andrade. Porque o Hernani, às vezes, ele preferia não usar termos do jargão espírita para não restringir os seus textos e a sua mensagem
ao público espírita. Ele usava algumas expressões, ele explica isso, ele usava algumas expressões para que, de repente, um preconceito, uma ideia pré-formada, uma resistência ao espiritismo não limitasse o interesse da pessoa pelo livro. E a gente percebe, até na própria entrevista o Hermínio fala isso, que ele tenta escrever de uma forma que cause interesse para espíritas e não espíritas. Isso é uma característica interessante. E ele atribui um pouco disso ao seu best-seller, Nossos Filhos São Espíritos, ao sucesso Nossos Filhos São Espíritos. Porque é interessante para espíritas, mas também não espíritas. E eu diria até, pela abordagem do Hermínio, atuando em biografias, discutindo figuras famosas do cristianismo, da religiosidade, da própria reforma protestante, pelo estilo dele, mais na área com viés mais religioso, mesmo na pesquisa tocando mais personalidades famosas na área filosófico-religiosa, que até a literatura que ele produziu tem até uma maior entrada, a meu ver, do que a do próprio Hernani Guimarães Andrade, que tentou não utilizar algumas palavras espíritas em alguns livros, mas como era um tema de mais enfoque científico, ainda assim manteve a obra um pouco mais restrita, né, Bruno? Você vê que o Hermínio, em algumas obras, pelo menos, ele acaba sendo um grande best-seller do meio espiritualista, não só do meio espírita. Então, eu acho que esse estilo dele é muito interessante. Você tocou do Hernani Guimarães de Andrade, né? Eu concordo muito com o que você disse. O Hernani, quando você usa muitas palavras para definir um determinado objeto, é muito bom, Marmo, porque facilita a compreensão. Por exemplo, o nosso corpo espiritual perispírito. Eu adoro o termo que o doutor Hernani usava, o MOB, o modelo organizador biológico, né? Aquilo ali clareia realmente a ideia, né? Mas, meu amigo, aí eu estava falando, Marmo, que o professor Hermínio era um homem sagaz dos diversos campos, do diálogo, e que, claro, não fazia uma pesquisa, uma obra fechada, não é? E aqui eu entro num assunto com você que quem está nos escutando não é crítica, é um assunto para a tua análise, para a gente colocar aqui, por exemplo, Marmo, uma reencarnação que eu não discuto. Essa aí, ex-cátedra mesmo, né? De um mestre. Aquela de que João Batista foi a reencarnação de Elias, já mandou degolar os 400 adoradores de Baal, voltou como João Batista. Pronto, essa reencarnação aí é a única que eu aceito ex-cátedra. Agora, me permita dizer, eu tenho 2 pés atrás com história de reencarnação. O movimento espírita, que é um movimento, às vezes, de celeuma, né? De divisionismo, por querelas, questão do Chico ser Kardec ou não ser Kardec, né? Outros até atrevidamente querem imputar uma culpa até em outra reencarnação, dizendo que o Divaldo foi Lemarie, né? Isso é um assunto, meu Deus do céu, um anacronismo, uma coisa impressionante. Mas aí, Marmo, olha o que eu vou te perguntar. Né? Detalhe, né, Bruno? O Bruno, sobre Divaldo Lemarie, não se sabe, que eu saiba, né? Fica esse desafio aí para o Adair, para o Carlos, não se sabe que não há informações que o Lemarie era um super orador, um homem da eloquência, da oratória do Divaldo Pereira Franco. Pois é. Bom, aí o professor Hermínio também, você sabe, né? A sua pesquisa também, ele foi na questão da reencarnação. Tá? E aí, Marmo, veja bem, não é uma crítica e o seu esforço de pesquisa é admirável. Vou trazer aqui 2 casos, vou colocar os 2 para a tua apreciação. Eu não aceito, eu não entendo que o apóstolo Paulo é a reencarnação de Lutero, e Lutero foi a reencarnação do apóstolo Paulo. Mas veja bem, Marma, eu não aceito essa tese, que é uma tese do Hermínio. Agora, me permita dizer que eu adoro os 2 volumes das Marcas do Cristo,
porque ele aborda a personalidade de Paulo aqui e a de Lutero aqui. Foi o escritor espírita que melhor escreve sobre reforma protestante. Né? Presença de Melanchthon, né? na vida de Lutero. Então, veja bem, do mesmo jeito, aí é uma coisa mais do campo prático, de sessões realizadas até na sua casa, né? O Hermínio lançou essa obra, você sabe, Eu Sou Camille Desmoulins, do jornalista francês Luciano dos Anjos, ter sido, essa é a hipótese, né? Uma tese por baixo, ter sido a reencarnação do grande revolucionário francês, Lucien Camille Desmoulins, que com a sua Lucille, a sua esposa, reencarna aqui como sua filhinha, e ele, o Camille Desmoulins, esteve ali naqueles acontecimentos maravilhosos com Danton, Robespierre, né? Eu gosto muito da expressão do professor Hermínio. A gente tem muito cuidado para pegar a banheira, jogar água suja fora, mas ter cuidado para não jogar o bebê também, junto com a água suja, né? Então, esse esforço de pesquisa eu continuo achando admirável, embora que as teses sobre reencarnação, para mim, a gente não tem que aceitar cegamente. O que é que você me diz, meu querido Leonardo Marmo? Então, Bruno, o que acontece é que na área espiritual, é muito difícil a gente ter a comprovação. Kardec sabia disso, e Kardec propôs o controle da concordância universal do ensino dos espíritos justamente porque era muito difícil ter esse controle. Se cada médium recebia uma informação, aonde estaria a verdade? Teria que ter um controle mínimo para a gente ter segurança em relação a esse ponto, e ele propõe uma série de parâmetros importantes para a nossa avaliação, né? Daí, é interessante dizer o seguinte, a pesquisa do Ian Stevenson, do Jim Tucker, da Antônia Mills, do Orlando Haraldson, são pesquisas que têm uma base numa lembrança espontânea. Então, há um fenômeno de natureza espiritual, ou parapsíquica, ou mediúnica, ou paranormal, como queira, anímica ou não, e o espírito espontaneamente, a criança espontaneamente lembra. E muitas vezes tem marcas de nascença, tem outras evidências. A partir da evidência, a partir da espontaneidade do relato, a partir de uma série de aspectos, o pesquisador vai atrás. No caso do esforço do Hermínio e também do Luciano dos Anjos, tirando no caso do Eu Sou Camille Desmoulins, que é um caso um pouco à parte, mas o Hermínio fazia aquele esforço das simetrias históricas. Então, com base em alguma hipótese, ele começava a estudar simetrias históricas. Mas a margem de erro, se você não tiver uma sustentação do ponto de vista da manifestação do fenômeno, fica muito maior. E aí a gente percebe que, se você cruzar as informações dos estudos de simetrias históricas do Hermínio com outras revelações mediúnicas, muitas vezes não bate. E aí fica aquela dúvida, quem é que está errado, quem é que está certo? Aí você guarda as informações em quarentena. Porque a informação, quando ela não tem a confirmação, Kardec recomenda que a gente guarde a informação em quarentena, em banho-maria, esperando uma confirmação a posteriori. Então, assim que a gente faz. Em relação ao seu comentário, eu acho muito pertinente. O livro As Marcas do Cristo, ele coloca, não sei se foi uma orientação da Federação Espírita Brasileira, mas é uma colocação muito pertinente. Que aquele que não achar pertinente a hipótese, a tese da reencarnação de Paulo como Lutero, pode ler tranquilamente o livro, porque ele faz um esforço biográfico e de análise da trajetória, da vida e da obra de Paulo e da vida e da obra de Lutero, que são dois livros muito ricos, formando um conjunto muito rico, o que não quer dizer que a gente tenha que concordar com a tese da hipótese reencarnatória. Eu lembro que o Richard Simonetti,
perguntaram para ele, ele falou, olha, eu acho que não, porque o espírito não regride, que é um argumento interessante para a nossa reflexão. Lutero estaria no nível para ser Paulo de Tarso? Fica um ponto de interrogação aí para nós. Eu, particularmente, concordo com o Simonetti, não acredito na tese. E com você, claro, no seu comentário inicial. Então, em relação à pesquisa com o Luciano, era um grupo, os estudos mediúnicos do Hermínio são estudos muito ricos, mas era um grupo familiar meio fechado, né? Então, não há uma confirmação de muitas informações que ele trazia, né? Pelo menos essas mais específicas. Mas isso não impediu dele escrever um livro extraordinário, que foi muito elogiado, inclusive, por Dona Ivone do Amaral Pereira, que é o Diálogo com as Sombras, com o grupo mediúnico dele na casa dele. Dona Ivone ficou tão encantada com o livro que chega a dizer que é um livro que Kardec não escreveu. Eu acho um livro muito bom, mas não colocaria nesses termos da Dona Ivone. Entendo o elogio dela, acho que porque pela temática da desobsessão, mas eu não colocaria um elogio tão alto, muito embora ache a obra muito boa, muito útil, porque como ele muitas vezes não dá o nome do médium, não dá o nome da entidade, não dá alguns detalhes, dia da comunicação, contexto geral, quem era o grupo, como ele não descreve, fica muito difícil o controle. Porque esse tipo de informação, para quem vai fazer um controle de averiguação e teste, eu acho importante. O que não quer dizer que a obra não seja muito rica. Ele dá orientações doutrinárias muito pertinentes, muito corretas. Mas eu acho que quando a gente baseia num único grupo mediúnico, e eu me apoio em Allan Kardec, a gente deve tomar cuidado com as informações oriundas desse grupo mediúnico. E no caso das especulações reencarnatórias, muitas vezes a própria informações mediúnicas às vezes não confirmam. Informações obtidas por outros médios não confirmam os estudos de simetria histórica, porque a margem de erro é muito grande, né, Bruno? Mesmo em se tratando de uma pessoa extremamente erudita, como foi o Hermínio Corrêa de Miranda. Eu diria até que o Hermínio Miranda foi uma das pessoas mais cultas e eruditas que escreveram no movimento espírita. Mas ele trabalhava meio à parte do movimento, ele tinha um método e interesse em áreas muito variadas, e ele tinha uma forma de atuar muito característica. E aí, assim como a gente aplica todas as informações, ainda mais essas mais difíceis sobre questões reencarnatórias, né, Bruno? A gente precisa da corroboração, do controle, da concordância com outras informações, e pelo que a gente pesca, nem sempre há essa confirmação nas hipóteses, nas teses que o Hermínio traz. O que não quer dizer que ele não traga um enriquecimento cultural muito grande mesmo nessas áreas dos estudos da reencarnação. Mas a contribuição do Hermínio é muito grande, porque ele pesquisa em variadas áreas, né? Eu li, por exemplo, a análise crítica dele do Swedenborg, que é um livrinho pequeno, mas muito útil, porque mostra como a mediunidade é problemática, ainda mais naquele tempo que a gente não tinha o Livro dos Médiuns, a obra de Kardec. Então, eu acho que é um autor muito respeitável. Eu acho problemático, eu já escrevi um pequeno artigo sobre esse tema no Jornal de Estudos Espíritas, que é editado pelo Alexandre, sobre simetrias históricas. Acho complicado a gente conseguir acertar, mesmo uma pessoa da grande categoria cultural que era Hermínio Miranda, que era um dos homens mais eruditos que escreveram na divulgação da mensagem espírita. Então, nós devemos muito ao Hermínio. Tem um comentário de Chico Xavier, Bruno, numa carta a Vantuil de Freitas, no livro Testemunhos de Chico Xavier, uma carta a Vantuil de Freitas, que ele comenta os artigos de A.C. Miranda, né, de Hermínio Corrêa de Miranda, que estava começando a escrever no Reformador. O Chico lia, obviamente, e elogiou muito. E faz um elogio muito interessante, dizendo que o nosso confrade escreve muito bem e, principalmente, ele tem uma peculiaridade de explicar conceitos espíritas para os irmãos que não são espíritas. Então, eu achei interessante esse elogio do Chico e essa caracterização que eu acho que
muito adequada, muito pertinente em relação à contribuição que o nosso confrade, o culto, erudito e grande escritor Hermínio Miranda trouxe para o movimento espírita e para o movimento espiritualista de uma forma geral. Bem, então fica aqui a nossa homenagem, o nosso respeito à figura do querido professor Hermínio Corrêa de Miranda, e na entrevista você vê que era um ser humano excepcional, diferenciado, não é, Mármore? Não é? Um homem de uma inteligência brilhante, mas de humildade, de uma tranquilidade. E a gente, no movimento espírita, a gente precisa tomar gosto da dialética, não é? O jogo dos contrários, não é? Para a gente poder chegar a uma possível síntese lá na frente. Não é? Então, muito cuidado. E é admirável, veja bem, a Federação Espírita Brasileira lançar o livro do Hermínio e colocar quem aceita a tese ou não. E volto a dizer, apesar de eu não aceitar a tese do Lutero ter sido Paulo, é um dos maiores livros sobre a reforma protestante que eu já li na minha vida, e com o conteúdo espírita, a essência espírita. Né? Mas aí vamos, você citou ele, aí a gente já vai entrar no outro conteúdo da noite, que é do querido Chico Xavier. Então, veja bem, houve lá para trás sempre os médicos. Já. O querido Chico, quando deu o pinga-fogo, então os médicos paulistas pediram para falar com o Chico. Né? Depois do pinga-fogo, se reuniram, e era uma questão, informação lá de evolução em 2 mundos, né? Meu querido Mármore. E disseram, Chico, tem um erro lá em Evolução em 2 mundos. Né? Era uma história de uma plantinha que aparecia lá em Evolução em 2 mundos, que a plantinha ou era parasitária, e André Luiz dizia que era simbiótica, ou o contrário, ou era simbiótica e André Luiz dizia que era parasitária. Não interessa isso. Né? O que interessa é que o Chico chamou André Luiz, né? Aí disse para os médicos, olha, o doutor André Luiz está aqui. Ele disse que vocês todos estão errados, e ele está certo. A plantinha lá era realmente ou parasitária ou simbiótica. O que acontece? Né? Anos depois, a Unicamp, o seu departamento de botânica lá, né? Então, fez a descoberta realmente, atestando, confirmando que a informação de André Luiz era verdadeira. Né? Isso é notável. Isso também entra no rol da comprovação da mediunidade. Né? Mas qual é o conteúdo de hoje? Médicos foram lá conversar com o Chico, duvidaram, será se é Augusto dos Anjos mesmo que o Chico escreve por ele as poesias? Aí o Chico traz uma poesia, mas eu quero de você mais, já. Eu quero que você, com o seu cabedal, meu amigo Mármore, você trace aí, né, o teu ponto de vista sobre essa particularidade, né? Porque, meu amigo, você fazer um falsê, né, com Augusto dos Anjos não é brincadeira. Você falsear, né? E Augusto dos Anjos vai lá, é uma poesia que vai até ao sabor da ciência e dos médicos, né? E eles ficam abismados. Como é que você vê esse tipo de revelação através da mediunidade do Chico, nos 2 casos que eu te citei? Não, primeira coisa, eu até mostrei a cabeça aqui, Bruno, para dizer o seguinte, que a gente está na telepatia, porque eu tinha separado para falar justamente isso que você comentou. E no Pinga Fogo, posteriormente, médicos pediram uma audiência em particular, fechado à distância da imprensa, médicos de São Paulo, e o Chico teve um baita de um debate com o pessoal, os médicos de São Paulo, que ficavam impressionados com algumas informações, tiveram algumas dúvidas, queriam debater com o Chico, obviamente orientado por André Luiz, doutor Bezerra de Menezes, os companheiros médicos com mais experiência nessa área, que auxiliavam a mediunidade, a tarefa mediúnica do Chico. Né? Então, é uma coisa que já faz a gente lembrar dessa passagem que seria depois, né, no tempo de Uberaba. E o Newton Boechat, grande orador
espírita relata que esse respeito, esse cuidado que ele tinha com os médicos já vinha desde o tempo de Pedro Leopoldo. Aliás, o doutor Elias Barbosa, grande trabalhador espírita, doutor Elias Barbosa, dizia isso, que o Chico tinha um profundo respeito pelos médicos, profundo respeito pelos trabalhadores da medicina. Aliás, o famoso caso das materializações de Uberaba, né, Bruno? Que gerou um livro fantástico, redigido pelo Jorge Resini. Parece que teria sido ideia do Valdo Vieira, mas eles convidaram 13 médicos, inclusive o doutor Elias Barbosa, 13 médicos, doutor Eurípides Tahan, que era o médico cardiologista do Chico, médicos que eram da cidade de Uberaba, muitos deles espíritas, né? Acho que a grande maioria espíritas, ou simpatizantes, e que foram participar de reuniões de materialização que eles fizeram com a médium Otília Diogo, num esforço de pesquisar o fenômeno de materialização. Então, o Chico sempre teve esse cuidado, esse interesse com os médicos. Mas o interessante, os médicos chegaram, o Chico estava no serviço. E é o que você está colocando, ele estava vindo de carroça, ele estava vindo de charrete. E aí os médicos conversando, esperando o Chico chegar, conversando sobre vários assuntos, e esperando o Chico chegar, falando assim, mas será que ele psicografa Augusto dos Anjos mesmo? Porque Augusto dos Anjos, se os companheiros tiverem a curiosidade, foi um poeta pré-modernista. Pré-modernismo, né, naquela transição para o modernismo, né, que ano que vem a gente vai comemorar os 100 anos da Semana de Arte Moderna de São Paulo, não é isso, Bruno? De 1922. Então, Augusto dos Anjos era um pré-modernista, como muitas vezes o pessoal cita Euclides da Cunha e Monteiro Lobato, só que Augusto dos Anjos era poeta. Então, a poesia de Augusto dos Anjos, ela tinha uma linguagem muito erudita e que contemplava influências de diferentes movimentos. Parnasianismo, simbolismo, romantismo, realismo, naturalismo. Então, era uma poesia muito complexa e muito rica e com vocabulário muito elevado. Como é que o Chico improvisaria um soneto de um nível padrão Augusto dos Anjos? Ele que vinha numa carroça, porque ele falou assim, olha, Augusto dos Anjos está entre nós. Então, eu acho que foi muito bem escolhido, Bruno, porque mostra a riqueza da mediunidade do Chico Xavier e mostra como a gente tem na literatura uma fonte de comprovação intelectual, efeito intelectual, que pode trazer comprovações contundentes da imortalidade da alma, tão contundentes quanto manifestações objetivas como as famosas reuniões de materialização, que são fantásticas, mas já diziam alguns companheiros, Jorge Resini falava isso também, que o ápice da mediunidade psicográfica talvez seja a mediunidade de poesias, porque a complexidade é maior. E a gente tem que ter isso em mente para entender por que Emmanuel, provavelmente orientado pelos nossos maiores, escolheu que Parnaso de Além Túmulo fosse o primeiro livro, para provar para espíritas e não espíritas a mediunidade de Chico Xavier, para que nós percebêssemos a contundência mediúnica de Chico Xavier. Mas ele não ficou só no Parnaso. Tem muitos trabalhos nessa área, o Antologia dos Imortais, que ele e Valdo, e esse caso é um caso fantástico, porque você chegar na carroça, voltando do trabalho, improvisar uma poesia de Augusto dos Anjos, o Chico Xavier era funcionário público. Ele começou como faxineiro na Fazenda Modelo, depois ficou como escriturário. Por que ele ia gastar tempo para escrever poesias em casa? Valdo Vieira fez odontologia e depois fez medicina. E nem gostava de romances e muito menos de poesias. Valdo Vieira não fez letras, não estava interessado nisso. Por que ele faria essas poesias? Ele nunca mostrou na sua trajetória interesse por essa área. Então, os espíritos usavam da sua bagagem anterior para comprovar a imortalidade da alma.
no Antologia dos Imortais, Elias Barbosa, que antes de fazer medicina fez letras, faz comentários, porque ele tinha feito letras e entendia dos movimentos literários e foi fazer uma busca para achar a contribuição de cada um dos poetas. Porque, ao contrário do Parnaso de Além-Túmulo, que só tem grandes poetas, o Antologia dos Imortais tem grandes, mas também tem um segundo escalão de muitos poetas bons, excelentes, mas que ficaram menos famosos. E que, num certo sentido, talvez é uma confirmação mais difícil, porque é mais difícil achar o material deles. Então, é uma comprovação contra a fraude muito grande. Então, eu acho, Bruno, que a gente precisa estudar com atenção, com seriedade, para que a gente vença o medo da morte, vença a morte e comece realmente a ter a certeza racional da imortalidade da alma, que vai dar um alavancar de esforços evolutivos para nós, espíritas e não espíritas. Porque hoje, lembrando Hermínio Miranda, que escrevia para espíritas e espiritualistas em geral, a gente tem que pensar também que a contribuição da mensagem da imortalidade da alma também não é só para o movimento espírita, né, Bruno? E o espiritismo pode ajudar muito para os nossos irmãos que não são espíritas, mas também estão na luta dentro do espiritualismo para vencer o materialismo e vencer a morte, né? Temos que cada vez mais contribuir nessa área e acho que essa contribuição ela é muito importante. Bom, meu querido amigo Marco, depois de sua análise brilhante, como sempre, né? Eu queria pedir aos amigos que, às vezes, fazem uma análise muito apressada da obra do Chico, da sua mediunidade, já que a gente está falando tanto em pesquisa e memória, que se debrucem sobre fatos como esse que a gente viu na noite de hoje e me tragam uma explicação mais racional, né, do que esta antena. O Hernando Guimarães, que você citou, afirmou um dia que o Chico Xavier foi a antena parapsicológica do século XX, a maior antena parapsicológica. Você conhece essa afirmativa, né? Então, vejam bem, o Chico era a glândula pineal, um cristal puro, então, que captava a mensagem das entidades mais evoluídas do planeta. Então, olhem esses exemplos, aí está na história, isso é memória também, antes de fazer uma análise rasteira e apressada. E o Hernani, Bruno, também tem uma fase interessante que você vai lembrar, que eu sei que você sabe, que também é boa. Ele disse que se ele fosse para uma ilha deserta, ele levaria a coleção de André Luiz para ler. O que você levaria para uma ilha deserta, Hernani? A coleção de André Luiz, a série A Vida no Mundo Espiritual, ou série Nosso Lar, ou série André Luiz, né? Talvez até com a contribuição de outros, porque o Desobsessão, o Conduto Espírita, o Agenda Cristã, o Opinião Espírita com Emmanuel e outros também são grandes livros que André Luiz trouxe pela mediunidade de Chico Xavier, sozinho ou com a contribuição de Emmanuel, que sempre contribuiu, porque o prefácio de todos os livros de André Luiz, da série A Vida no Mundo Espiritual, é do benfeitor espiritual Emmanuel. Ok. Meu querido Marmo, olha, encerrando aqui, eu vou dizer um desejo meu para a próxima reencarnação, né? Se a gente desejar, pode a coisa se realizar, né? O Hermínio Miranda, na entrevista, ele afirmou, não vamos entrar nesse cipoal, se foi ou não foi, ele disse que foi pai, numa vida passada, do Valdo Vieira e do Divaldo, né? Não tem como comprovar isso. Pronto, eu vou pedir para, na próxima reencarnação, Bruno e Leonardo Marmo, quem sabe, ser filho do mesmo papai e da mesma mamãe, para a gente passar a reencarnação toda conversando sobre essas coisas, viu? Porque é um prazer estar aqui com você, Marmo, nesse programa, e quando a gente está numa sintonia muito engrandecedor para a nossa experiência pessoal também, acredito nisso. Então, Marmão, a prece final é tua, vamos lá. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, Allan Kardec, nosso codificador, amigos espirituais, agradecemos as reflexões, agradecemos o estudo da doutrina espírita.
pedimos que abençoe, que ilumine esses grandes trabalhadores, como Hermínio Miranda, como Newton Boechat, que já estão no mundo espiritual, mas que deram uma contribuição muito importante do seu tempo livre, do seu esforço, da sua capacidade em prol da mensagem da imortalidade da alma. Que o Senhor abençoe a cada um deles e que eles possam ter muita paz nas suas jornadas evolutivas. Muito obrigado, Senhor, por esse encontro. Nos despeça em paz, que assim seja. Pessoal, só uma informação, a prece de mármore, até a prece tem uma importância também aqui no nosso programa, importância doutrinária também, né? O Mármore citou o Newton Boechat. O conteúdo que eu e Mármore vimos no áudio, que está lá na Rádio Emmanuel, é exatamente um extrato de uma palestra do grande Newton Boechat, um dos maiores oradores espíritas que esse país já teve, né? Irmão, toca aqui, meu amigo. Né? Pessoal, semana que vem, segunda-feira, sempre às 20 horas, Observatório da Imprensa Espírita, né? Eu e meu querido Leonardo Mármore. Irmão, um abraço e agradeço a dona Juliana aí pelo apoio de sempre aí na técnica. Abração, querido.